Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu conto para vocês as minhas impressões olfativas e a minha experiência usando esse lançamento de um boticário que é da linha Cuide-se Bem, o Deleite Chocolatudo. Aí aqui diz Chocolate Delight. Já começo falando aqui desse tom de rosa que foi trabalhado. Eu achei muito lindo. Acho que para ficar ainda mais perfeito, essa tampa poderia ter essa mesma cor. Gente, eu não sei vocês, mas eu amei isso daqui, tá? Achei a identidade visual muito, muito lindinha. E o cheiro, olha, eu confesso a vocês que o cheiro dele me assustou, sabe, na saída, porque ele tem um chocolate muito amargo. Então, assim, tem sim cheiro de chocolate, pelo menos na minha interpretação olfativa, tá? Eu já peço a vocês que testaram esse produto que contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, se decepcionou, se era tudo aquilo que você esperava, entende? Se você achou que parece com algum outro. Isso ajuda muito as pessoas que ou não podem ou não querem ir até uma loja ou boticário, então terão que dar o blind, sabe? Ou seja, comprar sem testar a fragrância na pele antes. Então, o comentário de vocês aqui falando a respeito da experiência de vocês com o produto ajuda muito essas pessoas, tá? Enfim, pessoal, no último vídeo que eu fiz sobre Body Splash da O Boticário, eu até tinha elogiado eles, porque no site tava a pirâmide olfativa. E aí, do mesmo produto, passou-se um tempo, eu fui ver, eles já haviam retirado essa pirâmide olfativa lá do site. Então, eu não entendi, gente, o que aconteceu ali. E aqui, infelizmente, eles não disseram nada, tá? Eu li aqui toda a descrição e não fala nada das notas. A única referência de notas que eles nos dão aqui é essa foto. Olha, que tem o chocolate, tem morango e tem baunilha e tem essa flor aí que, pelo que eu pesquisei, é orquídea. Gente, eu não sou conhecedora de flores, tá? Então, eu pesquisei lá no Google Lens e deu que era uma orquídea, tá? Então, é isso que tem, tá? E creio que a pirâmide olfativa desse Body Splash seja muito mais do que isso daqui. Inclusive, depois de várias horas que esse perfume tá na minha pele, eu senti algo assim meio amadeirado. Ele não tem um cheiro amadeirado. Se você, assim como eu, não gosta de perfumes amadeirados, não se preocupe, porque não é o caso aqui. Bom, pelo menos aqui de acordo com a minha interpretação olfativa, tá? Eu não o achei um perfume amadeirado. Mas depois de algumas horas, mais ou menos umas 5 horas que esse Body Splash tá na minha pele, eu sinto um fundo amadeirado que me lembra como se fosse uma mistura de madeira de sândalo com cedro, mas bem delicado, sabe? Com aquela maciez da madeira de sândalo. Mas é bem ali, bem no fundinho, é porque eu fico observando muito cada etapa do perfume, tá? Já começo falando em relação à fixação e à projeção desse Body Splash. Eu fiquei com receio dele me incomodar, porque eu passei ontem à noite pra dormir. Aliás, passei ontem à noite, né? E querendo ou não, fui dormir. Então, tomei o meu banho e ele foi o meu perfume da noite. Gente, eu fiquei, assim, impressionada com a potência desse Body Splash. Eu não imaginava que ele fosse tão potente. E olha que eu não dei tantas borrifadas, principalmente por conta dessa saída dele ser muito intensa e muito amarga. Ontem eu conversei com as meninas lá no grupo. Perguntei se elas já haviam conhecido esse perfume. E aí algumas meninas comentaram alguma coisa. A Ruth, minha amiga lá do canal, Se Perfume Comigo, falou que não sentiu o cheiro de morango nele. Já a Margarete, lá do canal Margarete Conte, achou ele parecido com um perfume da Natura que eu vou mostrar pra vocês agorinha. Eu não achei parecido, tá? Mas enfim, vamos aqui. Então, querendo ou não, são interpretações diferentes. Eu senti o cheiro do morango aqui, tá? Assim como eu também sinto o cheiro do morango aqui, ó, no Deleite Delight. Esse meu aqui ainda é da versão antiga. Então, pessoal, querendo ou não, as minhas impressões serão baseadas nesse aqui. Não, eu não tenho o novo, né, que dizem que foi reformulado. Quero, inclusive, esse da embalagem nova, não pela embalagem em si, mas porque dizem que foi reformulado. Eu quero ver, né, se aqui no meu olfato eu sinto essa reformulação ou não. Então, da mesma forma que eu sinto morango aqui, eu creio que lá na pirâmide olfativa não conste esse morango, tá? Se eu não estiver enganada, não consta lá, mas eu sinto muito uma presença de morango aqui, tá? Morango azedinho com aquela base bem cremosa, docinha, lembra também cheiro de leite condensado. Então, olha só, pessoal. Eu vou falando uma coisa, vou falando outra e acabo me perdendo, me perdoe. Então, sobre fixação e projeção. Recapitulando. Eu usei ele ontem à noite, tomei meu banho, passei.
Amanheci o dia com o perfume ainda bem presente na pele. Não estava projetando, graças a Deus, porque se esse perfume ficasse projetando, com certeza eu teria que levantar e tomar um banho de madrugada, entende? Mas o cheiro ainda estava bem presente. Só que com uma base ainda mais cremosa, um cheiro ainda mais cremoso. Essa parte do chocolate que ele sai bem amargo, que acaba até me incomodando. Gente, eu não sei vocês, mas eu sinto como se desse uma travada na minha garganta, sabe? É tão amargo que parece assim que não quer descer. Sensação que eu tô explicando pra vocês, tá? É uma sensação, como se travasse aqui na garganta de tão amargo que é esse chocolate. Pra mim não tem cheiro de chocolate de cacau, tá? Tem cheiro realmente de chocolate, mas aquele chocolate bem amargo, principalmente com o morango que eu sinto na saída, aquele morango bem azedo. Então, mas tudo é artificial, tá, pessoal? Nem o morango tem cheiro natural, nem o chocolate tem um cheiro natural. É tudo artificial, tá? Enfim, então ele projetou bastante ali pela primeira hora, foi de média a alta projeção, que quase que chegou a me incomodar. Creio que só não incomodou porque não estava quente aqui em Goiânia. Então, assim, quando estiver quente, eu vou dosar muito mais as borrifadas, porque eu confesso a vocês que eu borrifei bastante, tá? Apesar de que ele é um perfume que tem essa saída muito agressiva até ao meu olfato, mas eu consegui borrifá-lo bastante. Então, de cada lado eu devo ter dado umas 10 borrifadas, e na blusa mais umas 5, 6 borrifadas por aí, entende? Então, com essa quantidade de borrifadas aqui, pra mim, ele já performou muito bem, né? Como eu falei pra vocês, resistiu ao teste do sono. E no dia seguinte, ele ainda estava lá bem presente. Não era nem aquele perfume que tava exalando, mas também não era um perfume que tava, sabe, tão rente à pele que a gente tem aquela dificuldade de sentir, pelo menos aqui na minha experiência, foi dessa maneira, tá? Eu preciso destacar aqui que a minha pele é excelente para fixar perfumes. Tem uma ou outra exceção, mas a maior parte dos perfumes, mesmo aqueles que a maioria das pessoas acabam reclamando, que não fixa nada, que a aguinha de chuchu na minha pele costuma fixar muito bem, tá? Por que que eu estou frisando este ponto? Para que vocês entendam que tem essa particularidade da minha pele, tá? Então, para você ter a certeza, realmente é só na sua pele, tá? Se ele vai performar bem, se ele não vai. Enfim, mas em todo caso, gente, em comparação com esse daqui, que já tem um bom tempo que tá aqui na coleção, gente, sinceramente, a performance desse daqui foi muito maior. Então, eu imagino que daqui a algum tempo, o Deleite Chocolatudo, ele vai ficar, assim, extremamente potente, tá? Enfim, agora eu falo pra vocês mais detalhes em comparação aqui. Então, vamos lá. Sobre o cheiro, eu tô usando ele inclusive hoje, mas eu vou borrifá-lo novamente porque ele não permanece exatamente com o mesmo cheiro ao longo da evolução. Ele não é um body splash, pelo menos aqui na minha interpretação, que ele tem muita evolução, mas ele evolui, ó. Gente, essa saída dele eu achei muito agressiva mesmo. É muito forte, é muito intenso, eu sinto bastante o morango aqui. Só que o morango, nesse primeiro momento, ele ainda é mais intenso do que o cacau, do que o chocolate. E aí, vai assentando esse cheiro do morango e o cacau vai tomando de conta. Um cacau bem amargo, mas também muito doce, tá, gente? Ele é muito doce, mas não é... Eu não achei esse body splash, o chocolate aqui, eu não achei... Sabe aquele chocolate ao leite que tem aquela sensação cremosa? Não achei, tá? O chocolate em si, esse perfume tem um cheiro cremoso, porque é aquela base cremosa, entende? Mas o chocolate em si, pra mim, não é aquele chocolate ao leite, é um chocolate amargo, e bem amargo, tá? Então fica aquela disputa daquela base cremosa, bem doce. Eu sinto algo como se tivesse até meio que, assim como eu sinto aqui no Deleite Delight, um leite condensado de tão doce, de tão, assim, cremoso, de tão melado que é, mas com esse amargo do chocolate dando uma cortada ali, entende? E chega assim, como eu falei pra vocês, a sensação é que dá aquela travada na garganta de tão amargo que é. E essa saída dele permanece por mais de meia hora, tá? Assim, bem forte, bem potente, com esse amargo aí do chocolate, como eu falei pra vocês. E muito, muito doce. Depois de mais ou menos uma hora, é que esse chocolate super amargo, ele dá uma amaciada. Ele não fica ao meu olfato como se fosse um chocolate daquele bem ao leite, que é bem mais cremoso, né? Não, mas ele dá uma boa acalmada nesse amargor. E fica mais aquela
aquela base doce, aquela base cremosa, com um toquezinho do morango. O morango eu sinto ele mais nessa saída mesmo, né? Evolução. Ele me lembra a quantidade de morango, eu diria, que tem nesse daqui. Então, gente, pra mim tá aprovado. Ele realmente é um perfume que funciona muito bem como um flanker. Eu posso estar completamente equivocada, mas pra mim um flanker é aquele perfume que, é lógico, ele terá a sua própria identidade, mas o DNA vai ser o mesmo do primeiro, entende? Então aqui eu sinto o DNA total do Deleite Delight. Por exemplo, se alguém borrifasse esse perfume sem deixar eu ver que era ele, sabe, na minha pele, e dissesse que perfume é esse, eu diria, olha, alguma coisa nele tá me lembrando o Deleite Delight, mas eu não diria que é o Deleite Delight, não é nesse ponto, tá, gente? Eu acho que ele tem completamente o DNA aqui do Deleite Delight, só que com esse chocolate, sabe? Esse chocolate meio amargo. E outra característica que eu sinto aqui nesse Body Splash, olha, eu não sei se outra pessoa vai ter essa percepção, mas eu senti cheiro de castanha, cheiro de nuts, sabe? Desse universo aí, sabe? Das castanhas, mas principalmente cheiro de castanha do Pará. Sabe? Eu não sei se vocês já experimentaram castanha do Pará, principalmente ela in natura. A castanha do Pará, quando ela tá mais verdinha, o sabor dela é bem parecido, né? Mas quando ela tá mais verdinha, ela é mais leitosa. E quando ela tá mais madurinha, ela fica mais com aquele sabor oleoso, entendeu? Então, eu sinto aqui um cheiro que me lembra como se fosse a castanha do Pará, quando ela já tá naquele estágio de mais, aliás, de madura mesmo. Que inclusive sai um olhinho, entendeu? Quando ela tá mais verdinha, não é mais verde. Vocês estão entendendo, né, gente? Quando ela não tá tão madurinha, ela fica leitosa, entendeu? Então, eu sinto nesse outro estágio, quando a castanha do Pará já tá mais oleosa. Então, eu sinto esse óleo que me lembra cheiro de castanha do Pará. Eu achei isso bem interessante. Eu achei uma delícia. E por ser, né, por ser essa vibe de castanhas e tudo mais, gente, não é um cheiro, assim, super proeminente, eu diria, tá? Não é um cheiro que eu acho que todo mundo vai sentir. Aliás, eu nem sei se as outras pessoas sentiram algo nesse estilo, tá? Mas aqui é como se, tá ali no meio. Isso me faz lembrar de sobremesas de Natal. Sabe aqueles biscoitos de Natal com castanhas? É nesse estilo, entendeu? Como se fosse... É como se eu estivesse sentindo aqui um cheirinho que me lembra aqueles biscoitos de Natal que tem castanhas no meio, entende? Eu achei uma delícia isso, tá? Então, me fez pensar no Natal, tá? Daqueles biscoitinhos, como eu falei pra vocês, sabe aqueles biscoitinhos assados que eles não têm recheio e que tem castanhas no meio? Gente, é uma delícia. Então aqui, desse outro lado que eu já passei há um bom tempo, ele já tá com esse amargor do chocolate, como eu falei pra vocês que eu senti aqui, bem tranquilo, sabe? Eu sinto o cheiro de chocolate em todos os estágios desse perfume, todos mesmo. Então, pelo menos aqui ao meu olfato, ele tem cheiro de chocolate, tá? Porque é um pouco difícil, né? Pelo que eu observo da indústria acabar reproduzindo o cheiro de chocolate. Eu confesso a vocês que preferia um cheiro de chocolate cremoso. Porém, como ele não fica o tempo inteiro com aquele cheiro extremamente amargo, sabe? Aquele chocolate extremamente amargo. Então, eu gostei desse produto, mas confesso a vocês que eu ainda prefiro aqui o Deleite Delight, o primeirão, sabe? Eu prefiro esse daqui ainda. Mas eu acho que pra proposta que o Boticário propôs, vocês entenderam, né? Então, eu acho que o Boticário cumpriu com a proposta, sabe? Que ele realmente tem um cheiro de chocolate. Um cheiro bem chocolatudo mesmo, porque em todo momento dessa fragrância eu sinto esse cheiro de chocolate. Como eu falei, não era um chocolate como eu esperava. Eu prefiro mais um chocolate mais cremoso. Esse daqui, ao meu olfato, preciso sempre lembrar disso, porque a sua experiência pode ser diferente da minha, ou de repente você assistiu o vídeo de uma outra pessoa e a percepção dessa outra pessoa pode ser diferente da minha, e não é porque a pessoa está mentindo ou eu estou mentindo, não, pessoal. Cada um conta de acordo com a sua percepção, isso varia de pessoa para pessoa, tá? A maior parte, se vocês observarem, né, a maior parte das percepções são bem parecidas, porém tem uma ou outra que difere bastante, tá bem? Enfim, então, recapitulando aqui pra mim, o Deleite Delight, aliás, o Deleite Chocolatudo é um perfeito flanker aqui do Deleite Delight, é como se fosse ele, só que com esse chocolate amargo, com esse cheiro que me lembra castanhas, entendeu? E lá no fundo, depois de muitas horas, eu sinto um residual amadeirado nesse perfume, eu sinto também um leve toque floral, tá? Coisa que eu não sinto aqui.
Então, ainda prefiro o Deleite Delight, mas esse daqui tá aprovado. É uma delícia, eu acho que ele vai conquistar o coração de muitas pessoas aí. Ele já começa conquistando aqui pela embalagem dele, que eu achei muito linda, essa identidade visual, e principalmente esse tom de rosa. Gente, eu amo esse tomzinho de rosa, sabe? Bem delicado, um rosinha bebê, né? Rosinha pastel. Enfim, agora vamos falar aqui a respeito de outros perfumes que eu tenho aqui. Por exemplo, alguém pode me perguntar aqui, Bruna, você achou que o Deleite Chocolatudo se parece com o Egeo Choque? Olha, eu não tenho a nova versão do Egeo Choque, então, em relação a essa nova versão, eu não posso falar absolutamente nada pra vocês. Eu posso falar somente em relação a essa versão aqui. Gente, é um privilégio, pelo menos eu entendo assim, ter essa versão aqui do Egeo Choque, que é nessa latinha, sabe? Esse meu aqui foi comprado quando ele relançou. Assim que relançou, eu já comprei. Eu lembro que foi um relançamento na Páscoa, ali próximo dos dias da Páscoa. E foi, acho que 3 dias antes do meu aniversário. Deixa eu ver aqui. Gente, tem a data anotada aqui, olha só. Olha, ele chegou pra mim dia 27 de março de 2016. E o meu aniversário é 29 de março. Então, eu achei, assim, maravilhoso que tivesse chegado nessa data, porque foi um presente que eu me dei, né? Chegou quase ali no dia do meu aniversário. Então, pessoal, olha só. Tá manchadinho aqui mesmo, guardando dentro da latinha, não tem jeito, né? Os efeitos do tempo acaba sendo implacável, né, pessoal? Então, comparado com essa versão aqui, tá? Pra mim não se parece. Não, não, não. Eu acho que esse cheiro aqui, ele tem alguma coisa almiscarada, sabe? Inclusive, me deu uma saudade agora de usar esse perfume. Faz tempo que eu ensaio comprar esse da versão nova, sabe? Mas, enfim, acaba que tem outras prioridades. Mas, gente, pelo menos assim, aqui na minha percepção olfativa não parece, tá? E vamos agora para o outro, que foi o que a Margarete, lá do canal Margarete Conte, falou que ela achou parecido. Gente, eu acho que foi a Margarete, se eu tiver equivocada, vocês me perdoem. Margarete, você me perdoe. Mas, enfim, eu acho que foi a Margarete do canal Margarete Conte, que ela falou que achou parecido com Crisca Romance. Inclusive, o pessoal tava até especulando, né, se seria parecido ou não com Crisca Romance. Aqui, na minha percepção olfativa, os dois não se parecem, tá? Eu acho que eles têm até uma certa proposta parecida, mas ao meu olfato os dois não se parecem. Eles seguem caminhos meio diferentes. Esse Crisca aqui, ele tem um apimentado, ele tem um amadeirado, que foi o que me fez não me apaixonar por esse perfume, tá? Ele tem também frutas vermelhas, eu sinto o toque de frutas vermelhas aqui bem mais intenso. E são frutas vermelhas, não igual aqui no Deleite Chocolatudo, que eu sinto como se fosse o próprio morango mesmo. E aqui eu sinto aquela pegada de frutas vermelhas, tá? Ambos ali, de repente, vão lembrar no cheiro do chocolate sensação, mas passa rápido. Esse daqui pra mim lembra mais, tá? Aquela questão do chocolate sensação. Então, só deixando bem claro, pessoal, é na minha percepção olfativa, tá? Se vocês virem outras pessoas por aí falando que são muito parecidos, é a percepção deles, tá? E vocês que conhecem esses dois, contem aqui nos comentários se vocês acham que eles são parecidos ou se, assim como eu, vocês acham que não são parecidos. Pessoal, eu comprei esse Body Splash aqui lá na loja Delicada Cosméticos. Eu tava procurando por esse produto aqui pra compartilhar lá na comunidade com vocês. E dentre as lojas lá da Shopee, eu encontrei a Delicada Cosméticos. E quando eu vi que era aqui de Goiânia, eu falei, o quê? Fui, procurei no Instagram e encontrei. E lá vi que tinha um WhatsApp, já entrei logo em contato pelo WhatsApp para que eu pudesse comprar, caso ela tivesse disponível. Gente, eu fui tão bem atendida pela Fabi. E, assim, fiquei encantadíssima pelo atendimento dela e perguntei se ela me venderia, ele ali, a gente negociando por WhatsApp, para eu receber aqui por Uber. Então, assim a gente fez. Eu fui, fiz o pagamento para ela por Pix. E o Uber, eu pedi ela que me ensinou, inclusive, eu nem sabia disso, tá? Que tem aquele formato que você pode, você mesma, solicitar para receber um pacote, entende? Então, foi super tranquilo. E pra minha surpresa, o endereço dela é aqui bem perto de casa, eu acho que é questão de uns 10, 15 minutos aqui de casa, então é muito, muito perto aqui de mim, tá? Então, eu super recomendo pra vocês, pessoal. Pra todo o Brasil, ela vende lá pela Shopee, tá? Então, tô deixando aqui o link da loja dela lá da Shopee, que é a Delicada Cosméticos. E para quem mora aqui em Goiânia, eu até recomendo que você compre, né, diretamente com ela pelo WhatsApp também. Tô deixando o WhatsApp dela aqui porque
se ela tiver o produto ali à pronta entrega, dependendo da hora que você negociar com ela, chega no mesmo dia, tá? Então, gente, super recomendo. Gostei muito desse contato que eu tive com a Fabi. E ela também me mandou também alguns mimos aqui. Eu fiquei bem feliz que ela me mandou vários, gente, ó. Esse barulho aqui é das amostrinhas, dos mimos que ela me enviou. Então, Fabi, mais uma vez, já falei com você lá pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu atendimento. Que Deus abençoe você grandemente. Gente, eu sou uma pessoa muito fã de quem atende bem, tá? Tem gente que pode falar, ah, mas é obrigação. Sim, só que nem todo mundo atende bem. O caso, que vocês podem observar bem, é a maioria das vendedoras do Boticário, né? Porque misericórdia, tem umas que se salvam, graças a Deus. Mas a maioria dá até desânimo, né? Da gente ir até as lojas. Enfim, pessoal, essas aqui, na verdade, né? Foram as minhas percepções. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Mas se de tudo que eu falei ainda te restou alguma dúvida, é só você me perguntar aqui nos comentários, tá bem? Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.